Aqui é o Tiamat, Draconato Monge, e hoje no nosso episódio, que talvez seja o primeiro episódio mais sério que teremos, falaremos aqui sobre a doença depressão. Trouxemos, dessa vez é de verdade, é um especialista no assunto, que a gente sempre fala isso, mas... Das outras era mentira, que a gente não sabe nada. O Luca é um especialista, né? A gente fala. E, cara, que doencinha desgraçada, né, meu? Nem as panelas ficam imunes a ela, né? Ah, que merda. Ah, não. Ah, não. Eu não peguei. Panela depressão. Ah, o Tro não entendeu. Eu sempre fiquei em silêncio porque eu nunca pego. Foi o melhor que eu consegui, gente. Desculpa. Desculpe. Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro. A minha piada é... Eu quero ver se ela tá certa, tá? Mas é... Tá errado. É assim, ó. Tá, vamos lá. Não fiz ainda, Se peraí. preparem. Ah, tá. Quantos Não, calma. Não consegue, né? Quantos fonoaudiologistas? Não tem tempo, fonoaudiólogos, ninguém tem que deixa eu- trabalhar deixa eu- amanhã aqui. Tá andando muito com o Tro. Quantos psicoterapeutas precisam pra trocar uma lâmpada? Não sei. Psico. Ô, Túlio, responde. Tu que é um terapeuta aí? Aí logo eu, né? Quantos precisam, Túlio? Quantos psicoterapeutas precisam? Eu não tenho a menor ideia, cara. Nenhum, porque quando chegar a hora ela vai mudar sozinha. Ah, perspicaz. Eu não tenho certeza se eu entendi, mas eu vou rir pelo bem do humor. Pois é, tá certo isso? Tá certo isso. Ah, é porque tem psi, né? Daí eles vão fazer a força. Ah, entendi. Acho que eu entendi agora. Não parece. Que? Não entendi, não. Então deixa, então deixa, sim. Ah, eu achei que eu tinha entendido, eu não entendi. Não, mas tá bom, comentem nos comentários. Comentários. Coloquem nos comentários aí se vocês entenderam ou não, porque eu não entendi. E alguém explica, por favor. Também tô Isso é uma piada tardia, vai levar 3 meses pra ser explicado. em estado de confusão aqui. Não para de falar mal da minha piada. Calma, Maria do Bairro. Desculpa. O Aurim fica bravo, tá, Túlio? O Aurim é um Halfling meio ranzinho. É. Ah, desculpa, Aurim. Ô, Aurim, já que a gente tá nessa linha reflexiva, eu também queria propor uma reflexão aqui pra nós. Aí, ó. Ó, E por acaso, você sabe por que o Mario foi ao psicólogo? Ah. por quê? Porque ele estava passando por uma fase difícil. Ah, Olha aí, essa foi boa, vai. Acho que foi a melhor que eu já fiz nesse podcast. Melhor até agora. Foi bom. Não, é que o melhor até agora, também não querendo tirar o elogio, não é um desafio muito grande, né, Túlio? Dados os envolvidos, talvez seja um grande desafio. Olá, aqui é o Bron e a dica então é: pratique exercício, beba bastante água e coloque menos sal na comida. Como assim? Não entendi. Olha, dica pra quê? Mas isso é hipertensão, não é depressão. Ah, achei que era pra combater problemas de pressão. Nossa, muito boa. E eu preciso te dizer que das 3 dicas que você deu, 2 delas são as que têm maior evidência científica pra cura de depressão, cara. O miserável é um gênio. Aí, Olha aí, ó. cara. Olha aí, ó. O Bron, ele é Eu acertei errando, então é isso. um visionário. Subestimado nesse podcast. Ah, sempre. Sempre acreditei. Na vida. É que o Bron fala tanta coisa que é que nem os Simpsons, né? Ah, os Simpsons prevê o futuro, é que tem tanto episódio que não vai acertar, né? Hashtag eu acredito. Obrigado. Olá, aqui é o Troá, o Mano Bardo, e uma das coisas que me deixou assim mais feliz assim nessa jornada de Dragão Careca foi que uma vez eu ouvi que o nosso programa já tornou mais alegre uma fase difícil dessa pessoa. Do Mario? Ô, cara burro. Não, da pessoa que eu ouvi. Ah, é porque é uma fase difícil também, eu achei que tinha a ver. Que pessoa é? Fala aí, Tro. Quem é a não, eu pessoa, não vou Tro? expor pessoas. Ah, que misterioso. Um teleouvinte. Bonito. Que bonito, eu gostei, Tro. Achei legal. Uhum. A gente sempre comenta isso, né? A nossa ideia é trazer esse humor e falar de diversos assuntos, né? Falta de foco o nome, né, outro? Diversas coisas. Multifoco, prefiro pensar assim. Ah, entendi. O cara transforma o defeito na qualidade, boa. Eu sou o Túlio Andrade, sou psicólogo, analista do comportamento. O pessoal me coloca aqui como psicólogo humano, mas eu gostaria de fazer uma alteração de raça, né? Aí, ó. E colocar pelo menos como Olha aí. psicólogo Mind Flyer, né? Que eu acho que faz mais sentido, né? Ah, e é bem mais da hora, né? Mas pera aí, o Devorador de Mentes, ele é mal por natureza, né, o Túlio? Tem esse detalhe aí. Mas eu não O Luca disse que era falei bom, nada né? sobre isso. Eu só falei. Tá, mas eu tenho uma dúvida. É psicólogo humano que é um humano fazendo psicologia ou é um psicólogo que faz psicologia para humanos? Eu também entendi isso, hein? Ah, pode ser por Olha isso, aí. então. Tiamat ficaria fora. Essa que é a minha dúvida. Já atendeu uma pessoa que não era humana? Olha, deixa eu pensar aqui, cara.
Se eu atendi, ela não contou, ela me enganou muito bem, assim, sabe? Mas é possível, né? A gente nunca sabe. Os reptilianos estão por aí, né? Exato, eu ia dizer. Estatisticamente falando, provavelmente tu já encontrou na tua vida de 2 a 3 doppelgangers, né? Pode ser que tu tenha atendido um que tava disfarçado. E lembrei de uma coisa importante. Vocês brincaram, né? Perguntaram brincando se eu já atendi alguém que não seja, sei lá, um organismo, né? Ou seja, uma criatura viva que não seja um humano. Eu já tratei, guardadas as devidas proporções que a gente pode chamar aqui de fazer um tratamento, né? Mas eu já ajudei a resolver um problema de depressão com a minha cachorra. O maluco é brabo. Olha aí! Caraca. Quando eu adotei a minha cachorrinha tinha um leve quadro de depressão, assim, se é que a gente pode falar que cachorros deprimem, né? Mas as características eram bem semelhantes e a gente conseguiu recuperar ela. E foi tranquilo pra fazer essa recuperação ou foi osso? Eu sempre eu sempre vou comemorar quando eu entendo, porque as probabilidades estão contra mim. A hora que o Túlio começou a falar, eu pensei, né, em organismo vivo e tal, eu pensei, ele atendeu uma IA. Outra vez? Ele resolveu o problema de uma IA, sabe? É, o ChatGPT. Eu pensei, será que um dia seres humanos vão tratar o Túlio tratando o ChatGPT, né? Pergunta pro ChatGPT se ele gosta de conversar. Nunca gostei de conversar e a sociedade me obriga, né? É verdade. Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai falar sobre depressão, sobre essa doença, a gente vai falar sobre a definição dela, quais são os tipos, como é que a gente pode fazer pra tratar ou remediar, não sei, ou prevenir, eu não conheço o assunto, o Túlio que vai contar pra gente aqui tudo a respeito. E antes da gente começar esse episódio, vamos trazer o Robobo aí, que é o nosso robozinho, que assim como o Marvin, às vezes ele pode ficar um pouquinho deprimido, né? Visando o contexto dele, que ele foi criado justamente só pra trazer os anúncios da semana. Quem é Marvin? Não entendi o do Marvin, mas tudo bem. Idiotas! Caraca, agora estou ainda mais triste. Outro, tu entendeu, né? Não. Meu Deus. O Marvin! A vida é pra valer? Robozinho da esteira. Não! Não, que Achei que era a música. Cara, o Marvin do Guia do Mochileiro das Galáxias. É o robô deprimido. Ah, esse Marvin eu não conheço. Eu não vi. Eu conheço o outro Marvin. Nossa, tu conhece, né, Túlio? Claro. Ah, pelo menos alguém eu conheço, aqui, só né? não me Pra eu não lembrei. ser nerd sozinho. Pegar a referência, eu peguei? Não, mas conhecer eu conheço. Ah, então tá ótimo. Vai lá, Robobo, traz os anúncios da semana aí pra gente. E pra começar os anúncios da semana, que serão só alegria, eu vou começar com... O quê? Pra que esse papel? Mas eu estou passando os anúncios. Tá, vou ler. Pessoal, parece que não sou eu quem vai dar os anúncios dessa semana. Será que estão me substituindo? Então eu vou comentar somente sobre a Guilda do Dragão Careca, que é o plano para apoiadores do podcast, onde você pode se inscrever e receber premiações exclusivas, além de participar do grupo e ter contato direto com os membros, bem como saber dos bastidores. E foi o caso desse nosso correspondente aqui, que entrou lá na guilda e agora está trabalhando, está contribuindo para o conteúdo. Ouça ele agora. Bem, fazejos aventureiros, aqui quem vos fala é Tiago, seu clérigo favorito, discípulo de Dona Sonja, arremessador profissional de churisteta e agiota nas horas vagas. Falo aqui diretamente do Condado do Rio de Janeiro, no distrito do Rio de Janeiro. E quero dizer que participar da Guilda do Dragão Careca é a melhor forma para descobrir que você não é a única pessoa maluca nesse mundo. Aqui na Guilda tá cheio delas. Custa apenas 10 pecinhas de cobre. Venha participar você também. Te esperamos aqui na Guilda. Muito obrigado pelo recadinho, correspondente. E suponho que agora que tenho menos tempo fazendo os anúncios, sobrará mais tempo de bateria para conversar diretamente com você, teleouvinte. Será que chove ou... Ah, pessoal, peraí, eu já tinha pegado o violão aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu compus hoje, eu quero só aproveitar que temos um convidado aqui pra ver se ficou legal, olha só. Mais ou menos assim, ó. Vai lá compartilhar! Não, peraí que é melhor com a música. 1, 2, 3 e... Nos dar 5 estrelas é bem melhor. É bem melhor. No Spotify, comente e comece a nos seguir.
também do Instagram, no nosso perfil, pode acompanhar as historinhas do Aurim. Lá na nossa loja você tem opção, uma roupa poder comprar e vestir a armadura do dragão. Vai lá compartilhar com alguém que tu conheça, isso sempre nos ajuda a crescer. Vai lá apoiar nossa guilda com sua presença, com você fica melhor. Nota 10. Caramba, Troá, faz todo sentido. Deixa eu entender, Troá. Tu tá querendo competir com o robô, é isso? Tu quer tirar ele daqui? Não, é só pra, sei lá, vai que fica legal, assim, de usar, né? Ah, entendi. Eu achei legal de usar. Coitado do robô. Gostei daquela parte ali, Troá. O Troá sempre falou, o Troá é o usurpadora do episódio, né? Porque... Cara, eu sou contra máquinas. Essa aqui é a questão, né? Se eu puder ocupar o lugar delas, melhor, não o contrário. Tu sabe que o teu violão é uma máquina em algum aspecto, né? Não é. Ele é um mecanismo. É mesmo? O que é uma máquina, Troá? Uma máquina depende de 4 sistemas pra ser considerada uma máquina. É droga em todo lugar, Simone. 4 é só um número aleatório que o Troá inventou agora na cabeça dele. De qualquer forma, muito obrigado, Robobo, pelos anúncios da semana e obrigado, Troá, aí, por esse showzinho em particular. O que tu achou, Túlio? Gostou da música ou não? Achei empolgante. Bem louco. Empolgante. Bem louco. Empolgante. Legal. Aí, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre como combater a depressão. Túlio, eu tenho uma pergunta que eu acho que, pra começar, eu acho que é importante pra gente ter esse contexto pra poder evoluir a nossa discussão aqui. O que é a depressão? Porque eu sempre ouvi falar que a depressão ela é uma doença da mente. Isso tá certo? Tá correto? Procede? Como é entendida a depressão, principalmente no meio da psicologia? Pois é, Tiamat, eu tenho que contextualizar vocês sobre uma palavrinha que vocês estão colocando de maneira errada. Pode trazer muita confusão pras pessoas. Assim, pode contextualizar, claro, mas se você for pegar todas as palavras que a gente fala errado aqui, só o Troá vai dar 7 horas de trabalho. De episódio. Então... Um pouco mais. O meu Audacity está registrando que eu consigo gravar mais de 1.700 horas, então acho que dá tempo. Então tá bom, então vai ser o episódio mais longo do... Mas, desde o comecinho aqui das apresentações, tal, vocês usaram mais de uma vez o termo doença para se referir à depressão. Mas doença, ela não é o que exatamente define a depressão. Pra vocês entenderem, o termo doença, ele tá muito mais associado a condições que possuem uma causa definida, onde, por exemplo, a gente consiga constatar a origem dessas questões através de exames. Quando a gente fala da depressão, a gente fala de uma síndrome. A síndrome, ela consiste num conjunto ali de sinais e sintomas que a pessoa vai apresentando dentro de um determinado período de tempo. Pessoal, só fazendo uma correção rápida aqui a pedido do Túlio, tá? Que ele se enganou, ele usa bastante nesse episódio a palavra síndrome. A palavra correta aqui é transtorno. O conceito tá todo corretinho, é só a palavra mesmo que tá trocada, tá? Se refere a transtorno. Então, se você ouvir a palavra síndrome, é só substituir mentalmente por transtorno. Que nem o Troá faz com as palavras que ele substitui aleatoriamente. Que geralmente estão mais associados a problemas da cabeça, abre aspas aqui. O jeito certo a se referir à depressão ela é uma síndrome, e não uma doença. Então, doença é mais assim, gripe, rubéola, não sei porquê, mas só tá tendo nomes estranhos de doenças que... Covid, né? Covid, gripe. Exatamente. É onde anormalidades no organismo, elas aparecem como sintomas físicos. Obviamente, em algumas síndromes você tem ali algumas questões físicas, né? Mas não é o principal. Eu acho que eu não entendi muito bem a diferença entre a síndrome e a doença. Mas é porque eu sou meio burro também, né? Então... Sim. Basicamente, eu acho que assim... Precisava concordar, pessoal. Obrigado. Basicamente, acho que a principal, pra ficar simples aqui, pra ficar fácil pro público que não é da área, basta pensar que assim, pra ser uma doença, a gente precisa conseguir constatá-la a partir de exames. Entendi. Exames que a gente faz lá dentro do hospital, tal, uma tomografia, um exame de sangue. Então, assim, um exame de sangue nunca vai constatar nenhum tipo de... Uma evidência mais física, assim, talvez, uma coisa mais... Isso, é como se fosse mais fisiológica, onde você tem muito mais sintomas que são físicos e menos sintomas psicológicos. Já a síndrome,
exame, ela tem esse conjunto de sintomas que são fisiológicos, mas ela também tem um conjunto ali de sinais. Porque, por exemplo, como é que a gente vai aferir num exame laboratorial que a pessoa, ela tá indisposta? Sim. Que a pessoa tá sem vontade de viver a vida dela. Sim. Né? Percebe? São variáveis que não são quantitativas, ali, que a gente não consegue levar no laboratório e conseguir... Hoje, cada vez mais, a gente entende os porquês desses sinais. Lembra que eu falei que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas? Então, hoje, cada vez mais, a gente consegue entender quais são a origem, as causas desses sinais. Só essas as diferenças. As doenças, elas são mais fisiológicas e as síndromes têm esses sinais e esses sintomas que não são possíveis de serem aferidos em exames laboratoriais, por exemplo. É tipo assim, ó, eu tô gripado e eu faço um teste ali, alguma coisa, foi por causa do vírus tal. Agora a depressão não, quando eu tenho depressão porque eu perdi meu emprego. Agora outra pessoa pode ter perdido o emprego, não necessariamente ter depressão, entendeu? Isso. É mais ou menos isso, são vários fatores, não conseguem determinar exatamente o que causou. Exatamente, né? As causas são multifatoriais, né? E uma coisa também que eu acho legal observar, importante, é que a gente vai falar de níveis, talvez, né? Tipos, como o Tiamat falou, vamos pensar assim. Mas cada vez mais eu sinto que as pessoas vão confundindo, às vezes, estados deprimidos com a depressão mesmo, né? Eu acredito que tem essa confusão, colocando tudo no mesmo pacote. É verdade, Troa. Eu acho que é aquelas coisas, né? Nada na vida é só bom ou só ruim. O fato da depressão tá na boca do povo tem esses dois lados, né? O lado bom é que as pessoas estão olhando mais pra isso. Esses dias mesmo eu tava assistindo um stand-up do Afonso Padilha, não sei se vocês conhecem ele. É um cara que atualmente tem falado muito sobre essas diferenças geracionais. E aí tem uma parte do stand-up dele que ele olha pra geração Z e fala assim, gente, vocês têm que entender que assim, a gente tá disposto a falar de sentimentos, tá disposto a chorar e tal, só que a gente vem de uma geração onde existiam 3 pilares na masculinidade, que era você não chora, você não fala de emoções e ninguém toca no seu coração! Se eu posso falar essa palavra aqui. Sim. Ninguém faz, como é que é aquele exame? Isso, exatamente. A gente já entendeu que é importante falar de emoções, a gente já entendeu que a gente pode chorar, mas a gente tá passando por essa transformação. E a gente já entendeu que tem que cuidar da próstata também, né? Exatamente. Tá liberado aí. Eu pensei em outra coisa, mas beleza. É a maior putaria! Tem esse lado positivo, né, que a sociedade tá discutindo, né, por exemplo, muito se fala sobre autismo hoje, cada vez mais. Isso traz visibilidade, isso traz políticas públicas, né? Agora, tem um lado ruim, que são as confusões que as pessoas fazem com isso. E essas confusões são bem sérias. E aí, juntando, eu acho que um pouco que o Tiamat e o Troa trouxeram aí, pra gente explicar o que é depressão, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o que não é depressão. Sim. E aí, fazendo um adendo, que eu acho que, assim, quando vocês me convidaram pra falar aqui sobre depressão, eu queria fazer um grande alerta, assim, um grandíssimo alerta pra todo mundo que ouve a gente, assim, porque é o seguinte, é muito comum e cada vez mais isso se torna mais comum. Eu estar no consultório e, de repente, eu descobri que os meus clientes, quando eles chegam lá com um diagnóstico de depressão, por exemplo, isso foi fruto de um autodiagnóstico. Acho que isso é muito comum na cultura brasileira, né? A gente se automedica o tempo todo, então, assim, por que a gente não vai se autodiagnosticar também? E aí, sei lá, se vocês forem para pensar, né, com essas questões de acesso fácil, informação por conta da internet, é óbvio que a gente vai lá, dá um Google, usa o ChatGPT, pergunta lá pra ele o que tá acontecendo comigo, né? Descreve ali e tal. Consegue combinar as informações que a gente lê com as coisas que a gente percebe. Só que a questão, galera, é que um diagnóstico feito em psiquiatria, ou seja, a respeito das síndromes, os diagnósticos não são fáceis. Não basta a gente listar X características e falar assim, pronto, sei lá, o Tiamat tem 7 das 10 características que a gente observa num quadro específico de depressão. Ah, pronto, ele tem depressão. A gente precisa avaliar isso ao longo do tempo. A gente precisa também entender qual é a origem do comportamento. Como eu disse a vocês antes, né? Às vezes eu perdi um emprego, né, e comecei a desenvolver sintomas e sinais da depressão. A gente precisa olhar para essa origem do comportamento. Da onde está vindo isso? É lá da infância do cara? É de um evento específico? É de um namoro mal resolvido? É da perda do emprego? É do estilo de vida que essa pessoa leva? Entender não só os sintomas, mas como esses sintomas afetam a pessoa, talvez, né? Exato. Como a pessoa lida com isso, né? Exato, Tiamat, porque assim, cada ser humano é único. A gente parte sempre desse pressuposto. Isso não é uma fala romantizada, que a gente tenta ser fodão, porque a gente é tudo ser humano, sabe? Eu não, né? No caso, o Aurim também não, mas tudo bem. Você é verdade, você é draconato. Desculpe! Como a gente considera que cada organismo ele é único, a gente precisa adequar a intervenção pro quadro em específico. Porque como o Bron disse, nós estamos aqui em 5, né, pessoas. Outra vez? Quer dizer, seres. É importante. Organismos, boa. Nós estamos aqui em 5 organismos. Cada um tem uma história de vida que vai tornar esses organismos mais sensíveis a algumas coisas e outros não. Então, às vezes, se nós 5 aqui perdemos o nosso emprego no mesmo dia, das mesmas condições, a gente vai ter 5 reações completamente diferentes. E aí, você considerar isso para saber qual é o melhor jeito de tratar. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Tipo aquelas perguntas de física, tipo, ignorando o atrito do ar, tal. O avião cai. É verdade.
verdade. Se a gente tirar momentos tristes da vida da pessoa, a pessoa viveu só momentos felizes, claro, né? De novo, tô ignorando muita coisa. Hipoteticamente falando, né? Isso. Tem ainda como uma pessoa ter depressão? É uma coisa também fisiológica do cérebro? Então, são duas perguntas diferentes agora, né? Com essa última frase que você colocou aí. Tá. A primeira parte dela é uma coisa que, sei lá, virou tipo nerdologia, sabe? Assim, a gente vai viajar forte na maionese aqui pra... A gente não tem casos de pessoas que conseguiram abolir a tristeza, né? Sim. O Aurim fez uma pergunta impossível. Existe, né? Mas tudo bem. Por exemplo, eu tava jogando Hogwarts Legacy e acontece isso, né? A bruxa lá, ela consegue remover as emoções das pessoas. Tipo, ela tira o pai dela lá, que tinha perdido o filho lá e tal, né? Ela tira o sentimento de tristeza do pai dela e o pai dela volta a viver. Mas quando a gente pensa em emoções, né? A gente tá falando muito, geralmente, de dualidades. Então, assim, eu só sei o que é felicidade se eu sei o que é tristeza. Exato. Né? Então, se eu tiro a tristeza, o que a gente tem aí, talvez a gente possa brincar de pensar sobre, é quando a gente pensa em lobotomia, que é uma prática que não deveria mais acontecer, mas que ainda hoje acontece. Caramba! Dentro de alguns hospitais psiquiátricos e tal, para casos, por exemplo, super graves de depressão. Nossa! Não acontece como era antigamente, né, de você ir lá com uma pinça e arrancar o lobo frontal da pessoa, mas acontece, né, de você meio que, abre aspas aqui, inutilizar aquela área. E aí o que você percebe é que a pessoa, ela age sem emoções. Ela fica apática, né? Ela fica, não sei se apática é a palavra, se ela abrangeria tudo isso, né? Zumbificada. Se a gente pensar que a depressão, ela tá relacionada a um quadro de tristeza profundo e constante, talvez a gente, nessa brincadeira aqui, a gente diga que sim. Mas, Aurim, acho que uma coisa muito importante que você trouxe aqui é que você acabou de trazer uma crença que é muito popular. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas associarem a depressão a um estado de choro e tristeza constante. E a depressão, ela é muito mais do que isso. E, inclusive, é importante a gente se questionar a respeito disso, porque assim, gente, a nossa sociedade, eu brinco, o capitalismo, faz com que a gente crie um ideal de felicidade que é comum a todos. Mas a gente não tá falando o tempo todo, cada organismo é único. Sim. Então faz sentido pensar que existe uma única felicidade para todo mundo. E o que acontece é que o pensamento crítico ele não é trabalhado na nossa sociedade. Então as pessoas, elas acordam, ligam as televisões, ouvem aquilo lá, vê os influencers delas falando tal, e todo mundo falando que é felicidade para ela, vê as marcas, as grandes propagandas, e as pessoas saem fazendo. Eu brinco com os meus clientes, é o modus operandi, né? Tipo, você vai pra escola, entra na faculdade, conhece o amor da sua vida, casa, entra no financiamento de uma casa, financia o seu carro, tem filhos. E morreu. E acabou sua vida aí. Sim. E aí o resto você só sobrevive, virou um survival. E se prepara pra morte, né? Pro final da vida ali. Exato. Só que antes a gente tinha muito menos influência. A gente tinha amigos, familiares, que a gente tinha esses exemplos, outros exemplos de vida, né? Então, e hoje a gente tem qualquer exemplo de vida ali na nossa frente, né? As nossas bolhas, as nossas várias imagens da realidade. Então a gente tem muita influência. Eu acho que talvez seja esse excesso que vai gerando também muitos estados, né? Porque, como o Túlio falou, a questão do contraste entre estados de, né, momentos de felicidade, momentos de tristeza, é o que faz a gente perceber um ou outro. A hipótese ali do... A hipótese não, é... Isso. Enfim, a suposição. O exercício de imaginação do Aurim, porque não tem como ser... O exercício de imaginação do Aurim, ele é contra essa ideia, porque seria impossível tu se perceber feliz se tu sempre fosse feliz, né? Eu acredito isso. A não ser que outras pessoas vão dizer pra ti, não, tu está feliz. A minha pergunta era mais, tipo, pra fazer uma hipótese, pra ver se a única jeito de alguém ter depressão é com momentos tristes. Ah, pois é. Qual o gatilho, né, Aurim? Qual o gatilho, isso? A pessoa mais feliz do mundo poderia estar depressiva? Essa é a questão. Acredito que sim. Entendi. Então, pode. Eu tenho um exemplo de um colega, ele já bateu o recorde de volta ao mundo de bicicleta no menor tempo. Porra! Atravessando o oceano, parece o cara do One Piece aquele. Ele congelava a água lá embaixo dele. O Aokiji, né? Não é o Aokiji. Não é o Aokiji, é o outro. O Aokiji é do Magno. É o Aokiji? É o Aokiji? É o Aokiji. Acertou, miserável. Cara, o cara dedicou a vida dele inteira pra esse objetivo. E aí, depois de anos treinando, se preparando, hiper focado nessa questão, ignorando tudo que tava ao seu redor, ele conquista esse recorde e aí ele entra em depressão. Sim. Porque assim, o que mais resta na minha vida? Eu cansei, eu zerei a vida. E aí? Se a gente for pensar num jogo, quando a gente zera um jogo, o que a gente faz? A gente começa outro. Sim. E a gente não para de jogar nunca, né? A gente tá lá sempre jogando alguma coisa. A depressão, então, ela pode estar muito associada à sensação de falta de propósito, Túlio. Seria correto afirmar isso? A gente pode ver essa dificuldade de construir objetivos futuros é um sintoma que pode aparecer em alguns casos de depressão. E quimicamente falando, não há uma falta de estímulo da dopamina no corpo? Então, eu não sou neuropsicólogo, então assim, eu não vou me arriscar a entrar em muitos detalhes técnicos, porque aí não é muito o caminho por onde eu transito, mas sim, né, hoje a gente tem muitas evidências que mostram que alterações hormonais impactam diretamente sobre o nosso desempenho, né, isso assim, pra tudo na
na vida. Por isso que eu brinquei quando vocês falaram, tem 3 coisas, né, que dá pra fazer pra tratar, né, a pressão, né, na piada dele. E uma delas ele falou assim, é exercício físico. Hoje a gente sabe que exercício físico tem a maior quantidade de evidência científica sobre eficácia pro tratamento de depressão. É verão o ano todo, vem, compadre! Vem, E o que isso quer dizer? Quando a gente se exercita, uma das coisas que acontece no nosso exercício constante, né, no nosso hábito de se exercitar, é o equilíbrio hormonal. A depressão, ela envolve déficits em determinados hormônios ali, né, enzimas dentro do nosso cérebro. E o jeito da gente balizar isso é com exercício. E hoje em dia, se a gente for parar pra pensar, né, as síndromes mais diagnosticadas na psiquiatria são depressão e ansiedade. São as síndromes pós-modernas. Por que isso acontece? Vamos parar pra pensar. Os nossos organismos, eles levaram séculos para chegar no ponto de evolução físico que a gente tem hoje. E, de repente, numa questão de 100 anos, a gente já vivenciou, cara, muitas revoluções. Vamos pensar desde a década de 90, quando surge a internet. Quantas revoluções a gente vem vivenciando? E notem que o intervalo entre essas revoluções, ela vem se afunilando, vem ficando cada vez mais curto. Sim. O mundo tá mudando muito rápido e o nosso organismo não consegue se adaptar a isso. Então, a gente se adaptou ao longo de milhares de anos para sermos caçadores. Quando a gente pensa no glúteos máximos, o músculo da bunda, nós somos a única espécie que tem essa bunda do jeito que a gente tem aqui, porque esse músculo ele foi desenvolvido para garantir que a gente conseguisse percorrer longas distâncias. É sério mesmo? Nossa, nunca ouvi falar nisso da bunda. É. Eu ouvi falar sobre muitas coisas sobre a bunda humana e essa não foi uma delas. Muitas coisas, algumas que a gente nem pode falar aqui. Muitas que a gente não pode falar aqui. Pois é, tem gente que pega, por exemplo, o cachorro e vai começar a caminhar e de repente o cachorro tá lá passando mal porque ele não consegue acompanhar a gente. O cachorro tem bunda. O cachorro ele é um sprinter, né? Ele é bom de tiro. Sim. Ele vai lá, o arranque, dá um gás dele, pega a presa dele e acabou. A gente tem dados de civilizações mais antigas, né, de antepassados nossos, que qual era a estratégia de caça? Você cercava ali um mamute, separava ele da manada dele ali, né? E você ia andando atrás dele, cutucando ele ali com as lanças até ele cair de exaustão. Aí você conseguia, dessa maneira, abater uma presa que era muito maior, mais forte que você. Então a gente evoluiu pra isso. E de repente, em menos de 100 anos, a gente vive uma realidade onde a maior parte das nossas profissões são extremamente sedentárias. Isso vai trazer um impacto hormonal sobre o nosso funcionamento, porque o nosso corpo está programado, está habituado a produzir X enzimas numa quantidade específica, X hormônios, e de repente a gente mostra que, ó, não precisa mais. E a hora que ele fala não precisa mais, o nosso corpo, por mais que ele seja muito inteligente no sentido adaptativo, ele não é tão perfeito, ele comete erros. E aí, ao invés dele só regular, o que ele faz? Ele corta a produção, muitas vezes, ou diminui significativamente, deprimindo as pessoas, ou fazendo com que as pessoas desenvolvam outros tipos de situações, como, por exemplo, ansiedade. Sim, então é uma questão fisiológica também, não é só atrelada a emoções, né? A emoção, gente, é uma expressão da qual a gente usa para analisar questões que, no fundo, são fisiológicas, né? Essas coisas são... Freud morreu há mais de 100 anos, né? Sei lá, há muitos anos já. Não faz mais sentido a gente dicotomizar, né, mente e corpo, como se fosse uma substituição da mente para a alma, os religiosos acreditam e tal. Hoje a gente entende que o corpo humano, ele é um organismo complexo. Falar de emoções é só uma expressão para não falar assim... E já tem gente falando, né? Então, só explica que a gente fala assim, nossa, Túlio, hoje, cara, eu fiz um exercício ali, tô bem endorfinizado. Por exemplo, ele tá falando, tô bem feliz. É um jeito de falar. O Skinner, que é o pai da análise de comportamento, ele falava, não importa o nome que você dê pras coisas, desde que você entenda o que você tá falando. Então, hoje a gente chama de emoção. Lá na frente, talvez a gente comece a olhar mais desse ponto de vista neuropsicológico, né, da neurologia, da neurociências, que é o que tá vindo de bota agora pra gente, que é olhar pra essas enzimas, pra esses hormônios e por aí vai. Yes, science! Quando a gente começou o Dragão Careca aqui, foi basicamente outro, a gente já contou essa história numa mesa de bar aqui, e foi uma questão de autodiagnóstico também, mas eu me sentia deprimido, pelo menos o que eu olhava os sintomas, que nem o Túlio falou, olhava na internet os sintomas, parecia que eu tinha grande parte deles, né? Eu não tinha propósito, eu sentia que nada na vida que eu tava meio Freddie Mercury, né? Nothing really matters to me, né? Nada pra mim parecia grande o suficiente pra valer a pena eu sair da cama pra fazer, né? Não sei se isso condiz real com uma depressão, mas quando a gente criou o podcast, né? Foi uma fuga. Pra mim foi criar um propósito, que eu queria que a minha voz chegasse a pessoas e que eu pudesse melhorar o dia das pessoas com entretenimento, com coisas que me fizessem rir, eu queria que elas pudessem rir também, enfim. Então, o próprio Dragão Careca, pra mim, ele foi uma forma de tentar burlar esse sentimento que eu tinha de vazio, de nihilista, né? Eu diria que nada importa, na verdade, rejeitar o agora, né? Não sei se foi uma fuga, Túlio. O que tu pensa a respeito disso? Tu acha que fez sentido? Porque eu me sinto melhor hoje, então deve ter feito.
Cara, faz todo sentido do universo, assim, Tiamat, porque é aí que mora a diferença de uma doença para uma síndrome. A doença você vai tratar daquele jeito, ponto, acabou, independente do porquê. A síndrome, a gente precisa entender qual é o contexto dela, né? Então, quando você fala, de novo, né, se nós 5 aqui entrássemos em depressão, talvez a questão do podcast só funcionaria para você. E para outros, como o Troá levantou, poderia ser uma fuga, que é como que acontece muito com os meus clientes em relação a videogame. A gente pensa que vício é só com drogas ilícitas e algumas listas, né? Tipo cerveja e cigarro, sei lá. Mas o conceito de vício, de adicção, como a gente fala, é o excesso comportamental associado a um quadro de sofrimento. Então, eu fazer aquilo em excesso. O que eu faço em excesso pode ser considerado vício. Trabalhar em excesso pode ser considerado vício. Só que a sociedade não pode falar disso, tá? Estou eu aqui, poucos Illuminatis batem na minha porta aqui e eu sumi. Vai morrer! Tudo em excesso é vício. Se o podcast, por exemplo, ele exerce pra você uma função de, quando você tá aqui, você tá pensando em outras coisas, tal, e isso faz com que você não enfrente a sua realidade, é uma fuga. Agora, como você falou, né, se o podcast, ele traz pra você um propósito de vida, se você consegue produzir a partir daqui mudanças pra sua vida e pra vida dos outros, e considerando que as mudanças que você produz pra vida dos outros são coisas que você, de fato, considera genuinamente como importantes pra você, a gente tá falando de um tratamento. Interessante. Eu já atendi um caso, cara, família japonesa, né, tradicional japonesa, a mãe médica, o pai engenheiro, e ele, assim, era bem aquele estereótipo daquela piadinha que a gente fazia antigamente, sabe, de assim, enquanto você tá aqui gravando o podcast, tem um japonês estudando. Lembra que a gente falava essa piadinha meio preconceituosa e tal? Sim. E era bem isso, cara, assim, né, era uma família que tinha uma cobrança, uma pressão gigantesca sobre o que esse menino ia ser. E, cara, sabe o que o menino queria ser? Podcaster. É o Bron! Fala aí, Bron! Eu tô muito feliz aqui, finalmente consegui realizar meu sonho. E hoje tá tudo certo. Brincadeiras à parte, o que esse menino queria era trabalhar numa lojinha de conveniência no Japão, onde ele pudesse consumir as coisas que ali tinham na lojinha, ao passo que o dinheiro que ele recebesse fosse suficiente para ele pagar um aluguel daquelas kitnets que tem no Japão, sabe? E comprar lá os mangás dele, cara. Olha só. Legal. Essa era a pira dele. Me serve. Eu também. Não é uma ambição, né? E a gente vive numa sociedade que meio que exige você ser ambicioso para conseguir muito dinheiro. E a gente tem muito disso, né? E a vida suficiente, né? Um minimalismo, talvez, nesse sentido também, né? Já dizia o Balu do Mob, né? Olha, Somente exato. necessário. O extraordinário é demais. E, obviamente, né, tem pessoas que se adequam e gostam desse estilo de vida, que é o mais vendido, né, na sociedade. E tudo bem. A questão é a gente entender que é como jogar RPG. Cada ficha é uma ficha. Cada ficha vai ter um conjunto de skills, de habilidades. Então, quando a gente pensa no planejamento da nossa vida, cada um faz aqui a sua própria skill tree, vai investindo nas suas próprias perks. E o importante é a gente entender que pode ser que a gente se dê bem para essa vida que é a mais comum, mas pode ser que não. E tá tudo certo. E eu digo isso porque os meus clientes, né, chegam achando que eles estão errados, que eles são burros, que eles são incompetentes, que eles não se adequam, que eles não servem para esse mundo. E na verdade a questão é, calma, cara, você precisa descobrir o seu espaço ali. Quem pode no mundo decidir o que realmente é mais importante nos objetivos, né? Não existe isso. Pra você, né? O mais importante nos objetivos é o que você considera mais importante, porque quem vai definir a prioridade e importância dos objetivos de vida é você, não é bem o que a gente comentou no começo, você comentou, né? Daquele pacote pronto de que a gente nasce, cresce, se reproduz e morre, e esses são os objetivos. Cara, isso já tá ultrapassado, entendeu? Isso pode ser objetivos do aspecto de vida de que somos animais, mas do aspecto de vida, quando a gente define propósito, eu acho que não tem nada a ver isso, né? Não tem... Ainda no que o Túlio tava falando sobre a questão do menino oriental lá, que tinha o sonho dele, o desejo, e aí digamos que ele consiga realmente o desejo dele. Ele vai lá, consegue ter o aluguel, consegue trabalhar e tal, e depois disso, será que ele não poderia pensar diferente ou mudar de ideia após conseguir esse objetivo? Olha o Bron sendo capitalista, sempre tem que ter mais. Não, quando pode ser até menos, de repente. Eu digo, ele ter conquistado aquele objetivo, o meu sonho de vida e tal, daí estudo, fica 20 anos estudando e conseguiu aquilo ali, que talvez a gente imagine como algo não tão grandioso, né? Mas e se ele consegue, e depois, entendeu? E se ele muda de ideia, ou se ele percebe que aquilo ali não era o que ele realmente queria. Isso também influencia, né? Perfeito, Bron. Eu não perdi a oportunidade de brincar com você em relação a essa questão do capitalismo pra chamar a atenção que às vezes é isso mesmo, e às vezes não é. De novo, pessoas são pessoas. Então, assim, às vezes ele vai chegar lá e vai ficar isso na vida, o resto da vida dele vai ser isso aí, e tá tudo certo. Sim. Às vezes, basta a gente pensar que, assim, nenhum dia é igual no outro dia. O tempo todo a gente sofre influências, quer a gente queira ou não. Exato, é isso que eu ia dizer. Então, assim, o tempo
todo a gente conversa com uma pessoa diferente, ouve uma coisa diferente, vê uma coisa diferente, vivencia uma coisa diferente, deixa de fazer uma coisa e por aí vai. Aí a gente tá mudando o tempo todo. Existe um estudo muito bacana que mostra que mudanças significativas, aquelas que são bem perceptíveis sobre o nosso funcionamento, elas ocorrem em média a cada 2 anos. Isso não quer dizer que só daqui 2 anos você vai mudar, mas isso mostra que, assim, ao longo do tempo todo... Se você tirar um retrato da sua vida de hoje, daqui 2 anos, você vai perceber que mudou, né? Ele vai tendo uma transição. É quando a gente consegue notar claramente, assim. Mas a todo momento a gente tá sendo afetado pelo ambiente que nos permeia. Isso vai provocando a gente vai mudando. Então esse carinha que tá lá lendo o mangá dele, cara, às vezes ele olha lá uma frase dentro de um contexto específico de um mangá X que ele tá lendo e ele fala, caramba, nunca pensei nisso. E pronto. E aí ele começa a empreender uma mudança. É importante a gente saber que tudo tem começo, meio e fim na nossa vida. Não é só a nossa vida que tem começo, meio e fim, entende? Tudo tem começo, meio e fim. Que eu ensino pros meus clientes em terapia, como que a gente faz pra estar atento às nossas mudanças, né? Como a gente faz pra ser sensível em conseguir notar que a gente tá indo pro outro caminho e que, opa, tá bom, vou começar a planejar esse novo objetivo aqui. Que hoje pode ser um mangá lá no apartamento. Amanhã ele pode querer voltar pro Brasil fazer uma faculdade. Sim. Tudo bem, faz parte. Até por isso que eu puxei o exemplo, né? Porque aí é que tá, eu não tenho essa resposta, né? A pessoa deveria, né, no mundo perfeito ideal, ter um grande objetivo, não ter objetivos, deixar a vida levar, ou ter pequenos objetivos e vários. Eu nunca vi nenhuma pesquisa aqui, né? Então não vou falar aqui de evidência científica nesse momento, mas sim da minha experiência como profissional, como psicólogo clínico, tá? Quando a gente não tem propósito, a gente cai naquele campo do niilismo que o Tiamat falou. A gente cai num grande vazio. E como nós somos seres pensantes, o que eu observo na minha experiência profissional é que o impacto disso é muito negativo. Então eu diria que, sim, é importante nós termos propósitos para nossa própria saúde mental, mas se eles vão ser grandes, pequenos, até porque quando a gente pensa em grande ou pequeno, a gente tá fazendo aqui um julgamento de valor. Então, por exemplo, talvez pra você interprete o fato desse rapaz tá morando lá no Japão daquelas condições como, meu, que merda de objetivo, ou que objetivo tão pequenininho, e sei lá, e o Troá fala, que genial, que puta objetivo foda. Então isso muito depende, de novo, da nossa história de vida. Por isso que a gente sempre tem que considerar a história de vida daquele indivíduo, pra entender as escolhas dele. Cada um tem a sua forma de encarar a realidade, as suas influências, a percepção da realidade, né, enfim, tem crenças, tudo envolvido. E mais uma vez, o que o Tiamat falou, né, tipo, ninguém decide nada por ti, tu sabe os teus próprios caminhos, tu vai decidir. Sim, de fato a gente decide, ok? Mas a gente não seria nada se não fossem as outras pessoas. Claro, claro. Tudo é uma construção de influências que vai fazer a gente expandir ou não a perspectiva de vida, ou até mesmo a influência de ver como não fazer, o que não fazer. Então, é tudo um conjunto muito complexo. Uma vez eu ouvi, e corri se estiver errado, que a gente... Tá errado. Ah, não, é o Túlio que é pra coisa. A gente é uma combinação das 5 pessoas que a gente mais convive. Tipo, de personalidade, assim, como a gente age. Tá certo isso? É algo assim mesmo? São 6, te corrigir. 4,5, porque nós estamos falando com o Heflin. É verdade. Olha aí, muito bom. Mas, brincadeiras à parte, Aurim, essas são constatações meio aquelas frases prontas de Instagram, sabe, assim? Simplistas. Você faz uma frase e coloca Clarice Lispector embaixo, assim. Tá errado, Aurim, tá errado. Eu só faço coisa errada, meu. Que tristeza. Na verdade, eu tenho que reforçar o Aurim aqui, porque não há pergunta errada. É errado a quem não pergunta e que assume suas crenças como verdades absolutas. É verdade. Fica aí a reflexão. Olha só. Então o Troá tá errado. O quê? Fica aí a reflexão pra você que vê no Google sintomas da doença, tipo eu, assim. O que a gente sabe, na primeira infância, os principais exemplos de vida, ali, modelos de vida da criança vão ser os pais. Então, tudo que os pais fazem, falam, acreditam, a criança vai lá e tenta imitar, tenta mimicar, né? Tenta absorver aquilo. Hoje é os YouTubers. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Então, e aí depois, por isso que eu falei da primeira infância. Depois, a partir da segunda infância, você tem ali o olhar da criança pra fora, né? E aí você chega até aquele ponto da adolescência, por exemplo, onde os pais não sabem mais de nada e quem sabe são os meus influenciadores, são os meus amigos e por aí vai. E influenciadores no sentido do termo influencer, né? Porque os pais são influenciadores, né? Se vocês forem para pensar na etimologia da palavra, né? Então, na verdade, Aurim, tem a ver um pouco com o que o Troá tinha dito há pouco, e ele comenta sobre a questão das bolhas. Então, assim, poxa, a gente é muito impactado pelas nossas bolhas sociais. Sim, nós somos. Só que hoje a gente vive essa era da informação, né, que hoje nem é mais chamada assim, era no sentido, né, de momento ali, onde temos muito acesso à informação, e o importante é a gente estar sensível a qual é a nossa bolha, que existem outras bolhas e que vale a pena eu flertar com essas outras bolhas, e ali experimentar uma coisa, tentar uma coisa aqui, conversar com aquela pessoa dali. Eu tenho uma cliente que essa semana eu tava dizendo a ela, tem um quadro de depressão importante, pra ela só tem um estilo de vida, que é esse mais quadradão, tal, que a gente comentou aqui. E eu falei pra ela, olha, quando eu comecei a minha carreira, eu entendia também que eu tinha que me ferrar na vida. A vida era se ferrar e tava tudo certo.
Era esse o modelo que eu via. Eu via meu pai saindo 6 horas da manhã de casa, chegando 9 horas da noite, todos os dias, segunda a sexta. Quando eu saía lá pro contexto dos amigos do meu pai, principalmente, cara, era um bando de cara reclamando dos casamentos que eles tinham, só falava mal das esposas, das companheiras e tal. E eu entendia que vida era isso. Então, assim, eu tinha que casar, tinha que namorar. Se eu desgostasse da minha companheira, tava certo, porque é isso mesmo, faz parte da vida, não questiona. E aí, cara, por sorte, em um determinado momento da minha vida, pra ficar mais perto do consultório que eu havia aberto, eu fui pra um bairro muito alternativo em São Paulo, que é a Vila Madalena. E quando eu comecei a ir pro consultório, eu notava, cara, que as pessoas estavam, sei lá, 10, 11 horas da manhã, tomando café, vinho, indo numa livraria, uma exposição, brincando com o cachorro da rua, indo pra academia, voltando da academia. Eu falava, cara, será que todo mundo aqui é herdeiro? Não é possível que não vai de herdeiro. E aí foi quando eu comecei a sair, percebe, né? Quando eu falo flertar com outras bolhas, eu comecei a conversar com essa galera e falei, né? Até um dia que eu fui sair com uma menina, eu sempre me lembro desse momento, assim, que eu fui sair com ela e eu falei assim, eu acho que eu tinha proposto pra ela daí se encontrar tarde. E ela fala, putz, já tarde não vai rolar, mas se você quiser a gente pode fazer um brunch. E eu fiquei assim, cara, o que é brunch? Não sei. Tipo, é um lanche, né? Sei lá, é um jeito de comer, tipo, não sei. Aí eu fui usar o Google, né? Eu vi lá, né? Que brunch é tipo essa, é entre o café da manhã e o almoço, né? Uma refeiçãozinha ali, né? A palavra é em inglês, né? Ela mistura lunch, que é almoço, com breakfast, que é café da manhã, e fica brunch. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Olha, nunca parei de pensar nisso. Eu aprendi isso também porque um americano me explicou quando eu fiz intercâmbio, que eu não sabia. Eu sabia também, mas eu não vou falar, senão eu passo por inteligente. Daí quebra a magia do personagem. Sou foda! O fato de eu ir entrando em contato com outras realidades ali, com outros estilos de vida, foi construindo hoje o estilo de vida que eu tenho. Hoje eu sou psicólogo, eu moro na Serra da Cantareira, no meio do mato. Não passa o endereço, porque a gente nunca sabe quem é que tá ouvindo. Não passa o endereço? Ah, tá, entendi. E morreu. A Serra é bem grande e fácil de se esconder. E a Serra da Cantareira tem casos, hein? Olha que eu já ouvi falar coisas aí sinistras. Eu tenho muito ponto em stealth aqui, tá tranquilo. Que isso, cara? Trouxe suspense. E hoje eu tenho uma vida, cara, que as pessoas olham, nem todo mundo entende, assim. Como eu tava falando, né? Eu sou psicólogo, moro na Serra da Cantareira, atendo online e meu cliente mais longe tá no Vietnã. Porra! Caramba! Me permitia ter acesso a outros estilos de vida, me construiu como eu sou hoje. E se eu tivesse lá atrás só com aquele estilo de vida, muito provavelmente eu haveria tido um diagnóstico de depressão. Eu cheguei bem perto, eu flertei com a depressão lá atrás, vários momentos da minha vida. E eu acho que isso foi uma das coisas, por exemplo, que hoje, quando eu olho pra literatura, pra ciência, eu vejo que faz sentido e, de fato, eu vivenciei isso. Ninguém tá livre, né? Não existe isso de, agora que eu entendo como a depressão funciona, estou imune. Não existe imunidade à depressão, né? Inclusive, existem tipos diferentes de depressão ou não? É vista, apesar de terem sintomas diferentes, ela é vista como um quadro único? Cara, é aquilo que a gente vem falando, né, o episódio todo. Não existe uma depressão igual a outra. Primeiro ponto. Então, de novo, se nós 5 entrássemos em depressão, seriam 5 depressões diferentes, né? Aquela coisinha que já tá... Desculpa. Burro. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Eu preciso sumarizar pro meu cérebro. A questão toda é, são classificáveis ou são só níveis diferentes ou formas? Essa que é a questão, né? Não existe uma classificação tipo, essa é depressão tipo Z, essa é depressão de não sei o que, não existe isso, né? Exato, né? Então, em geral, assim, os tipos de depressão, eles vão variar de acordo com algumas características, como, por exemplo, duração dos episódios. Um episódio depressivo, ele durou alguns dias, alguns minutos, algumas horas, alguns meses, anos, entre outros sintomas. Como base, a gente usa sempre o DSM-5. Ele é um manual universal de diagnóstico e estatística de transtornos mentais. Ele é a bíblia da psiquiatria, vamos dizer assim. Olha. Então ali, ele vai ter a concatenação dos principais sinais e sintomas, que são coisas que você vai achar. Se você procurar no Google, também você acha. Mas que, de novo, eles ajudam nesse autodiagnóstico, que inicialmente está tudo bem fazer esse autodiagnóstico, mas em segunda instância, a gente precisa chegar pro profissional e dizer pra ele, olha, eu fiz um autodiagnóstico, porque um profissional menos atento a essa questão de autodiagnóstico, se você chegar lá e falar assim, olha, eu tenho um diagnóstico de depressão, é um erro do psicólogo, mas pode acontecer. Às vezes ele vai te perguntar, assim, da onde que veio esse diagnóstico? E você compra essa ideia dessa pessoa, você trata uma depressão que não existe. Ou seja, é tipo você dar um remédio pra uma coisa que não tá acontecendo, né? Você vai ter efeitos colaterais que vão ser ruins. E assim, como a terapia, ela é uma prática hoje em dia, né? Algumas abordagens da psicologia são baseadas em evidência. Você tratar uma coisa que não existe, cara, é criar efeitos colaterais indesejados. Mas enfim, se atendo à pergunta dos tipos de depressão, esses são alguns grandes tipos de depressão, vamos chamar assim, né? De transtornos. A gente tem, por exemplo, o transtorno disruptivo, de desregulação do humor, o transtorno depressivo maior, a gente tem o transtorno depressivo persistente, que é mais conhecido como distimia, a gente tem o transtorno disfórico pré-menstrual, o transtorno depressivo induzido por substâncias ou medicação, o transtorno depressivo devido a outra condição médica e, por fim, né, outros transtornos depressivos não especificados. Então, por exemplo, só para entender um pouquinho a diferença entre esses grandes conjuntos
conjunto de sinais e sintomas aí. Quando a gente pensa, por exemplo, num quadro de depressão maior, a gente tá falando de fadiga, perda de energia, sentimentos de inutilidade, culpa excessiva ou inapropriada. A gente tá falando de uma capacidade diminuída do pensar, de se concentrar, de indecisão. A gente tá falando também de pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. E a gente pode chegar até a vias de tentativa de suicídio ou da construção de um plano específico para cometer suicídio. E olha só, né? Eu tô falando de depressão maior. E vão ter pessoas que vão falar assim, poxa, eu conheço depressão maior como sendo aquele quadro onde a pessoa fica acamada. Ela não quer fazer nada, ela perde os objetivos de vida. Pode ser também. Não quer fazer nada, né? Mas, de novo, pra chegar a essa construção, a gente precisa olhar pro histórico de vida dessa pessoa, entender a construção desse quadro. Agora, por exemplo, quando a gente fala de distimia, a gente tá falando de um outro sintoma que aparece com muito mais frequência, que é a irritação. Ou seja, às vezes você tem um amigo que é puto por natureza. E, sei lá, às vezes as pessoas fazem chacoda, né, zoam e tal, porque a pessoa, qualquer coisinha fica muito irritada e tal. E quando a gente vai entender, é um quadro de depressão. Caramba. É a expressão da tristeza da pessoa. Essa irritação... Nossa, isso é novo, totalmente novo. Deixa o cara falar, Tiamat, para de interromper. Calma, Maria do Bairro. Não fica bravo, boa, Bron. Boa. O Bron tá bravo já. Bom gancho. E é isso, né? Tem essa questão da irritação constante, que tá atrelada muitas vezes a pensamentos negativos sobre a vida, desânimos e tristeza, que tá associado a quadros de isolamento social, falta de energia para cumprimento de tarefas de rotina, sentimento de culpa, autocrítica muito grande e por aí vai. Aí a gente sai já, né, então, de uma depressão que tá muito mais associada ao que a gente entendia como melancolia, era a emoção que não existe mais hoje, que era os gregos trouxeram e o Freud abraçou aquilo. E aí hoje a gente fala agora de uma outra depressão, que é a distimia, onde a principal característica é a irritação, e aí a gente vai para um outro tipo de depressão, que é a disfórica pré-menstrual, que tem muito a ver de novo com uma questão hormonal. Então você tem ali ansiedade aparecendo, humor deprimido, irritabilidade, pensamento autodepreciativo, uma instabilidade emocional que é bem característica. Então, hora eu choro, hora eu tô triste, hora eu tô com raiva, hora eu tô feliz, hora eu tô amando. E aí a gente vai, sei lá, um transtorno depressivo induzido por medicação. Por quê? Porque lembra que a gente falou, né, que as coisas mentais não estão descoladas da fisiologia do corpo? Então, se eu tomo uma medicação ali que altera a produção de uma enzima, de algum hormônio que pode impactar no meu humor, eu tenho um quadro depressivo ali. E aí, como é que eu trato? Eu fico lá falando pra pessoa fazer exercício, eu fico lá falando pra pessoa fazer planos de vida? Não, tem que tirar a medicação. Percebem como a causa é muito importante pra gente? Sim. Total. E aí por aí vai, né? E aí tem lá os transtornos depressivos não especificados, onde a gente vê bastante sentimento de desesperança, falta de valor na vida. Por que eles são não especificados? Tem uma coisa que é muito louca, assim. Quando a gente tem uma certa experiência na psicologia, obviamente a gente olha pra ciência e sabe explicar isso do ponto de vista científico, mas tem uma outra perspectiva que eu acho curiosa, que é assim, você bate o olho no cara assim, só, meu, esse cara tá deprimido. Mas não é depressão isso. Exato. Mas o que é isso? Como a gente brinca, né? Tem pezinho de depressão, tem orelhinha de depressão, mas não é depressão, não fecha o diagnóstico. Então é importante a gente ter noção que existe um transtorno depressivo que ele não é especificado, porque às vezes se a gente não acha lá na lista, no manual, no DSM, essas depressões, a gente fala, não é depressão, vamos tratar de outro jeito. Mas o que eu quero dizer é que sim, às vezes a junção, baseado na história de vida daquele indivíduo, das características, né, dos sinais, dos sintomas da depressão, são tão diferentes ou eles não combinam entre si que você fala, poxa, é alguma coisa nova aqui que, não sei, não tá listado. Mas como é que eu trato esses sinais e sintomas, portanto? Quais são as causas dele? Isso é sempre o ponto mais importante pra gente olhar. E uma coisa que eu ia dizer que talvez acompanha isso, a gente tá vivendo num momento que não mais é a era da informação, não sei se há uma nomenclatura específica, mas essa questão da imagem, da exposição, do mundo, que praticamente ele está simulado num mundo virtual e existe todas as formas desse mundo, né? Eu sinto, talvez eu esteja muito errado, mas eu sinto que a gente tem também a estética da depressão, como muitas vezes uma aceitação de uma forma de mostrar que eu sou diferente e esse sou eu e eu sou assim, mas às vezes acompanhado apenas de uma questão de estética. E muito bem, eu não estou falando de depressão como, sei lá, talvez, né, moda, não é nesse sentido, tá? Mas uma estética, uma forma de se colocar no mundo dessa imagem, mas talvez valorizando esteticamente. E muitas vezes as pessoas são influenciadas por isso e percebem que estão num momento assim, opa, então talvez eu esteja deprimido também, então me identifiquei com isso e vou me promover assim, sabe? Usar a depressão como comunidade, né, para pertencer a um grupo, né? Eu pertenço ao grupo das pessoas que estão deprimidas, né? Exato, e aí se a gente for para pensar, né, por que isso acontece? Por que uma pessoa é levada a escolhas que pra gente, por exemplo, obviamente vão fazer mal pra essa pessoa? Aí, de novo, por isso que a gente precisa saber olhar para as causas disso. Né? Por exemplo, não falando de depressão agora, mas eu atendo muitos autistas, adultos, que passaram por um histórico muito
pesado de socialização na adolescência, que tentaram socializar por muito e, foram rechaçados, esculhambados, sofreram bullying, enfim, sofreram muito. E aí o que acontece? Quando você vai atender esse cara lá na frente, você pergunta pra ele assim, você sente falta de pessoas? Você gostaria de socializar? Você gostaria de se relacionar mais com as pessoas? Cara, a maioria deles são veementes nesse ponto. Eles falam assim, não, eu não sinto falta de ninguém. Eu já me acostumei. Essa semana eu tava fazendo uma orientação pra uma mãe e eu dizia a ela, assim, essa é uma das maiores mentiras que eu ouço no consultório. O ser humano é um organismo gregário, a gente precisa do outro. A gente tá em interação o tempo todo, não passa um dia que a gente não interage com o ser humano. Então quando um cliente meu fala isso pra mim, é quase um pedido de ajuda, assim, é tipo, eu queria socializar, mas eu tenho muito medo, eu tô muito traumatizado. Se eu falar que eu sinto falta, vai que a próxima fala sua é assim, então vamos lá socializar. E eu sei que vai dar errado, porque a minha história de vida mostra que eu só me dei mal quando eu tentei. As pessoas foram cruéis comigo, foram preconceituosas, isso e aquilo. E essas exclusões podem levar as pessoas a buscarem aceitação. É isso, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ter seu espaço, todo mundo quer ser visto, né? O Tiamat falou aí, né? Mas quando eu criei o podcast, eu queria ser ouvido. A gente tá aí pro outro, sei. E aí, né, as pessoas vão procurar os caminhos que ajudam. Quando a gente pensa, por exemplo, nesses grupos de terraplanistas, né, que todo mundo adora fazer chacota. Eu tenho uma hipótese muito particular minha. Quando você olha para a história de alguns desses indivíduos, você vê que eles sofreram muito lá atrás. E aí eles se encontram dentro de um grupo ali onde eles são aceitos. Basta a gente levar uma palavra adiante, que é do terraplanismo, ou que é, sei lá, dos aliens. E eu não tô discutindo aqui se essas coisas existem ou não, né? Não é esse o meu ponto. Mas é um grupo. É o grupo do videogame. É eu entrar no grupo do videogame e a comunidade do jogo me abraçar. É um pertencimento mesmo. Ela não quer saber quem eu sou, né? Eu sou, sei lá, brincando aqui do RPG, eu sou aqui o Walter do Mal. Sou psicólogo Mind Flyer. Então aqui eu tenho um espaço. E aí eu vou, cara, agarrar essa oportunidade com todas as minhas forças, cara, porque eu sei melhor do que ninguém o que é estar sozinho no mundo, cara. Como é que a gente fica? Imagina, cara, eu não sei, eu fico só especulando aqui, mas façam esse exercício de tentar imaginar como é ficar sozinho num mundo com mais de 1 bilhão de pessoas. Sei lá, me soa muito pesado isso, né? Que eu observo isso, né? Sei lá, eu tô andando na rua e de repente eu vi lá um cartaz de uma banda emo. Tô brincando aqui, né? Mas agora eu vou dar um exemplo real, então, da Billie Eilish. Cara, Billie Eilish é um desserviço de um determinado ponto de vista. Porque, cara, pra um determinado grupo de pessoas que é mais vulnerável, cara, a galera se afunda junto com ela. Ela não compra um papel terapêutico necessariamente. Eu já tive cliente, cara, que eu falei, cara, de boa, você tem que parar de ouvir Billie Eilish. Tá te fazendo mal, cara. Quando você tá ficando bem, você ouve a música, pronto. Te derruba. É, porque a gente não pode confundir coisas, né? Às vezes, sei lá, alguma situação, aquela época bem de jovem, que se apaixona, e às vezes acha que o mundo ali gira, né, ao teu redor, e é um horrível quando um amor decepciona e tal, e a gente quer ouvir aquela música pra, sabe, sentir que a tua vida é um cinema e tu tá naquele momento dramático. Isso é uma coisa, usar as estéticas específicas pra te despertar mais sentimentos, né, mas se entregar a algo, daí eu acho que já fica mais complicado. Realmente, eu noto que a música tem essa grande influência no ser humano. E aí é um papel da terapia que é tornar a gente crítico, né, como eu disse lá atrás, sensível a conseguir perceber o que as escolhas de vida que a gente tá fazendo estão produzindo pra gente. Antes que, tipo, quando eu perceba, eu já tô acamado lá, já tô desesperançoso, já acho que a vida não faz mais sentido, né? Então assim, pô, tô aqui trabalhando, tô feliz, tô trabalhando, tenho meus hobbies, tenho meus amigos, não sei o que, minha vida tá equilibrada. De repente, dá um BO na empresa, eu começo a ter que fazer hora extra. E aí eu vou percebendo que, pô, o fato de eu estar trabalhando mais, tá fazendo eu ir menos na academia. E por consequência disso, tá me deixando menos disposto. Por consequência disso, tá fazendo eu ir pra mais junk food. E aí quando eu vejo, já foi. A psicoterapia, ela tem como um dos principais objetivos te ensinar a olhar pra sua vida, pra te preparar pros desafios que vão acontecer, porque a ideia é buscar o equilíbrio sempre, mas conseguir encontrar esse equilíbrio e permanecer nele pra sempre é impossível. Sempre vai acontecer alguma coisa que desestabiliza a gente. E isso faz a gente ter motivação, isso faz a gente querer novos objetivos. Exato, é os contrastes de tudo, né? Sempre por comparação, por coisa que a gente vai valorizando uma coisa ou outra. Não tem como tu estar sempre de boa, sempre bem. Exato. A gente tava falando sobre tratar, né, a depressão, e eu queria saber se tem um jeito e se tem como amenizar com humor, diversão, momentos assim que a pessoa gosta, isso ajuda. E, mais uma coisa também é, o quanto depende da pessoa que tem depressão pra melhorar. Quais são os jeitos, né, de se combater a depressão? Como eu já falei aqui, uma delas no episódio. Exercício físico. Essa é a que tem maior evidência científica. E é qualquer tipo de exercício? Não. São exercícios geralmente de explosão, não cardio. Mas aí você fala assim, pô, mas o cara tá lá deprimido e ele não quer sair de casa. Pois bem, por isso que eu brinco que a psicologia, eu vou ter trabalho por muito tempo ainda. Porque por mais que a prática que cure mais rápido, que traga ali uma regressão de sintomas e sinais de maneira mais eficiente, seja o exercício físico, não é tão fácil pra pessoa ir lá e começar a fazer exercício, né? Às vezes a gente nem tá deprimido e não consegue, quiçá alguém que tá dentro dessa situação. Eu matei a academia ontem, por exemplo. Você é vergonha da profissão! Tá vendo? Se alguém falar pra você que não tem como se livrar desses
sintomas, que não tem como amenizar esses sintomas, que não tem como ter uma vida sem esse fantasma, essa pessoa tá mentindo pra você. Se alguém também disser a você que você precisa de anos de terapia pra isso, eu diria, cara, que as probabilidades estão muito contra você, porque assim, a gente tem muita evidência científica, a gente tem muita pesquisa, a gente tem muito conhecimento hoje sobre como lidar com a depressão. Então, na maioria dos casos, a gente consegue reverter esses quadros. Se alguém falar pra vocês que terapia tem que ser pra sempre, essa pessoa tá querendo te enganar. Essa pessoa provavelmente não se baseia em uma proposta científica. Ladrão! E existem braços dentro da psicologia que não são científicos. Sim. Pra algumas pessoas, né? Talvez. Eu sou meio contra isso aí, mas é só a minha opinião. Se a gente tem um quadro de depressão, que é um quadro que envolve um sofrimento importante, e eu vou levar a vida toda pra tratar essa pessoa, eu não tô tratando. É mais fácil eu dar um remédio pra ela, que é pra isso ser remédio. Remédio não cura. Isso é uma coisa bem importante de ser dita. O remédio, pra transtornos psiquiátricos, ele não cura, ele controla. O remédio, ele sempre tem que estar associado à psicoterapia. Porque como é que funciona? Às vezes eu tô tão desesperançoso que não tem nada que o psicólogo possa falar ou fazer por mim que vai me fazer mudar de ideia. Porque hormonalmente eu tô muito desequilibrado. Então eu não vou ouvir, eu não vou conseguir. Então o que eu preciso? Eu preciso ali de uma medicação que regule a minha questão hormonal para eu conseguir ficar mais suscetível às intervenções da psicoterapia. O remédio, ele entra ali para dar um gás na terapia. O terapeuta acelerar e falar, pô, agora aqui, ó, agora que você tá sob efeito da medicação, você tá vendo a vida mais em cores, agora vamos começar a se movimentar. Vamos lá, vamos mudar a sua vida. Na medida que você for mudando a sua vida e as consequências dessa mudança forem te impactando, aí a gente faz o desmame da medicação. Isso é algo muito importante, porque às vezes as pessoas elas acham que só vão tomar remédio e ponto, acabou. Só que o que acontece? Remédios em psiquiatria têm efeitos colaterais. Remédios em psiquiatria têm grandes taxas de habituação, ou seja, você vai, é como uma droga, né? Você vai se acostumando com aquela dosagem e vai te exigindo cada vez mais dosagens mais altas, troca de medicação para medicações mais potentes, e aí mais efeitos colaterais. E quando você vai ver, cara, você criou um outro problema, sem se livrar do primeiro. Então a medicação, assim, é importante? Ela é importante. A tecnologia tá aí pra gente usar, mas assim como o ChatGPT, que pode ser usado para coisas muito legais, para coisas muito ruins, o Google, para fazer um autodiagnóstico, que pode ser interpretado de uma maneira muito boa ou muito ruim, medicação também é uma tecnologia. As tecnologias não são boas ou ruins, né? Elas são contextuais. Dá pra gente reverter esse quadro, sim, né? Dá pra gente sair disso, dá pra gente ter uma vida boa. E aí, juntando um pouco com a sua segunda pergunta, Aurim, quando a gente pensa em música, quando a gente pensa em arte, humor, como você disse, a pessoa com depressão, ela tem que estar preparada para conseguir receber isso. Porque se ela tem uma condição ali, aqui no momento, de muita apatia, de muita anedonia, ela não vai conseguir ficar sensível a isso. Agora, a partir do momento que a gente começa a dessensibilizar essa pessoa, e aí a gente oferece, então tem um momento certo, o terapeuta fala assim, agora vai aqui, agora vamos tentar um hobby novo. Se eu tento um hobby novo e a pessoa não tá preparada, eu queimei uma carta. Sim, porque daí ela vai desenvolver até uma resistência àquilo, né? É bem como, fazendo uma comparação aqui, é tipo tu usar o antibiótico de maneira errada, né? Exato, usar de maneira intermitente. Ela vai adquirir uma resistência em vez de combater, né? Exato. Seu contrário. Hoje, eu trabalho com clientes que vêm de 10, 11, 12 tentativas de terapia. Então, eu pego a galera que não acredita mais em terapia. Tanto os meus clientes mesmo, quanto, sei lá, às vezes os pais dos meus clientes, eu atendo cada vez mais adultos atualmente. Pego muita gente que tá, assim, desesperançosa. Então, eu já trabalho com poucas cartas. E aí, eu tenho que saber exatamente quando é o momento de falar assim, pô, vamos num show, sei lá, vamos no stand-up, vamos ver um vídeo da hora aqui, vamos ver um jogo aqui. Ela sabe que isso é o que ela tentou. Ela sabe que todos os psicólogos dos quais ela passou falaram a mesma coisa pra ela. Então, a gente tem que saber muito bem o momento de atacar, até porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem um histórico de vida péssimo com esporte. Você vai mandar a pessoa fazer exercício físico. E agora? Já queimou a primeira evidência científica mais potente pro tratamento. E tem um outro detalhe, fez a pessoa desacreditar no tratamento também, né? Então, é como eu disse, os clientes que geralmente me procuram, geralmente não acreditam que é possível mudar o quadro deles. Às vezes eles estão ali porque alguém forçou. O psiquiatra, você, você vai pra terapia, ou eu vou ter que te internar, ou às vezes os pais falam assim, você tem que ir, vai lá, e é isso. Se você não gostar, depois você para, mas vai. E às vezes com depressão é isso. Às vezes a pessoa tá lá, ela tá tão desesperançosa que, assim, se alguém não pegar ela pela mão e falar assim, não, você vai. É como eu falo pros pais dos meus clientes, nesses quadros mais graves, assim, né? Eu falo assim, olha, guardado as devidas comparações, se você tem câncer e o médico fala pra você fazer uma quimioterapia, você fala, não, eu quero um outro tratamento, não vai discutir com o médico, você tem que fazer aquela quimioterapia. Então, por que na psicologia, né, das doenças, abre aspas, da mente, que existe tanto? Chega alguns momentos que a gente precisa. Eu falo pros pais, às vezes eu sou o terapeuta, quem joga FPS, principalmente vai pegar referência, eu sou o terapeuta canhão de vidro. Eu entro na intervenção ali, cara, falo o que a pessoa precisa ouvir, dou o que doer, faço o que eu preciso fazer, acontecer ali, a pessoa às vezes sai dali me odiando, tudo bem, mas aí o próximo terapeuta pegou o terreno bom. E aí, só puxando o último ponto, que eu acho que é uma boa advertência para as pessoas, infelizmente, galera, eu acho que na nossa sociedade é muito difícil a gente encontrar profissionais bons que cobram pouco. E a gente geralmente usa como primeiro critério de seleção, para selecionar os profissionais, o preço. E aí o que acontece? Às vezes eu pago lá, tipo, super barato numa terapia, fico lá 1, 2 anos, nada.
que isso vai te desgastando, porque você fala, poxa, eu não quero gastar mais dinheiro, eu tô gastando muito. Medicação é cara, medicação psiquiátrica é muito cara. Então, uma dica é, procurem profissionais bem gabaritados e, a partir dessa dica, tenham disponibilidade de agenda pra te atender. Porque às vezes o cara lá é o bambambam, o cara reserva só aquela hora pra te atender na semana, ele sabe que não vai ser eficaz, ele insiste na intervenção, você não recebe o tratamento devido e gasta uma bala. E te desgasta, te né? Desgasta. Gasta teu dinheiro, te desgasta. Então o que eu sempre falo pros meus clientes, assim, ó, vai procurar um psiquiatra, vai procurar um psicólogo, pergunta pra ele tem tempo. Se você precisar ligar pra ele vai te atender? Se você mandar uma mensagem, ele vai te responder? Ou ele tá muito lotado de agenda? E eu acho que esses são os dois principais critérios. Muitos clientes que me procuram, foram pros terapeutas lá que não eram qualificados, ou que eram super renomados, mas que não tinham tempo e não fizeram um atendimento de qualidade. E aí o cara fala, não existe profissional bom. Nossa área vira palhaçada. E não é bem por aí. Então fica essas dicas também pra quem estiver ouvindo a gente, que porventura tenha se identificado com esses sinais e sintomas aqui de depressão, tal, que a gente listou hoje. Procurar terapia, cara, é que nem procurar médico. Você vai no primeiro, às vezes não dá bom. Tem que ir no segundo, né? E por aí vai. Até a gente achar alguém que falou o famoso match. Seria legal se tivesse um Tinder, né? De psicólogos. Um Tinder. Olha a ficha de cada um e dá like ali pra ver se o cara... Pior que tem uns sites assim, né? Tem? Não sabia. Tem uns sites aí que você se cadastra lá como psicólogo, e aí as pessoas veem as suas características lá e tal, e não vai. Olha aí, rapaz, um Tinder de psicólogo. E eu achando que tava tendo uma ideia inovadora, já ia como botar aqui no meu coisa de projetos futuros. Não vai dar, não. Falhou hoje. Já tava levando pra incubadora. Tava montando, né, uma startup aqui já. Exato. E Túlio, eu sei que tu tem uns projetos, a gente já conversou outras vezes aqui em outros episódios que você participou, mas eu acho que é sempre válido comentar, fala um pouquinho pra gente aí sobre os projetos e também como é que as pessoas que ouvirem esse episódio querem entrar em contato com você, como é que elas podem fazer esse contato, né? Claro que a gente vai ter os links aqui na descrição do episódio, mas eu acho importante que você fale também. E o preço da consulta, hein? O preço da consulta e a agenda também, né? É caro, porque o cara é bom. Tem agenda? Sabe que tem agenda? Usa o cupom Dragão Careca e receba 20%. Todo esse episódio era o merchandise, na verdade, pessoal. Desculpa aí, não era informativo. Ligue para o Túlio e fale, Dragão Careca. Propaganda é a alma do negócio. Então, de fato, eu tenho alguns projetos, porque, sei lá, no meu funcionamento, por exemplo, eu entendo que pra eu não deprimir, eu preciso variar a forma como eu trabalho. Isso é bom. Se eu fico fazendo o mesmo trabalho sempre, eu começo a ficar muito desmotivado. Eu funciono assim também. Eu sempre me enfio em várias coisas pra fazer. Atualmente eu atendo como psicólogo clínico, né, como eu disse, de pré-adolescentes a jovens adultos, né, a adultos de modo geral. Eu só trabalho com atendimento online e eu também ofereço um trabalho novo, chamado que eu nem comentei com você, né, nessa última vez que a gente conversou, que é a coordenação de casos. Então o que acontece? A quantidade de psicólogos, especialistas e psiquiatras, por exemplo, eles estão muito concentrados na capital de São Paulo. E o Brasilzão aí é gigante, como vocês sabem. Então o que acontece? Pensando nessa problemática, e como invariavelmente eu sempre recebo um caso de uma cidade meio distante, então eu falei pra vocês, eu tenho cliente de Sinop, de Ji-Paraná, que fica em Rondônia, Salvador, Florianópolis e tal. Vietnã. Isso tem os internacionais ainda. Tenho cliente em Angola, Canadá, Vietnã, Bolívia, né? Acho que são esses países. Mas enfim, o que eu quero dizer com a coordenação é o seguinte, como às vezes carece profissionais especialistas dessas áreas, principalmente cidades menores e tal, o tipo de serviço que eu ofereço para as famílias é o seguinte, eu faço atendimento online se eu entender, se a gente entender que faz sentido, porque nem todo caso, principalmente casos mais graves, eles não costumam ser eficazes com terapia online. E aí eu treino profissionais locais. Então eu dou supervisão para aqueles profissionais e junto desse profissional eu vou construindo a intervenção. Então a intervenção ela é de minha responsabilidade. Sempre que há necessidade eu vou até a cidade local ali para fazer um atendimento presencial, para fazer uma avaliação do caso. Então esse é um dos trabalhos que eu tenho feito agora para tentar ajudar essas pessoas que estão mais distantes. E tem as supervisões, onde classicamente aí psicólogos, né, a gente discute sobre os casos ali e ajuda eles a construir essa intervenção, a pensar diferente. E tem as supervisões de conhecimento, que são supervisões onde eu falo especificamente sobre características geracionais, né, muito do que eu estudo sobre geração Z, geração alfa, sobre o uso de tecnologias. Então tem muito psicólogo que às vezes trabalha com adolescente e tal, com criança, não manja nada de videogame e às vezes não consegue se conectar com o seu cliente por conta disso. A gente fala um negócio lá que parece que tá falando em vietnamita. Por causa da diferença de geração também, né? Exatamente. Então são os dois trabalhos que eu tenho, né, particulares. E tem o grupo D20 do dado, né, do dado de 20 lados, que é o trabalho onde a gente atende atualmente só presencialmente em São Paulo, na capital, com um foco maior para o desenvolvimento de qualidade de vida. Então, através do RPG, a gente trabalha uma terapia de grupo, um sistema de RPG próprio nosso. Só é importante falar que o RPG não é aquele ramo ali da, não sei se é ginástica, o RPG é o jogo, né? Tu tá falando da jogo fisioterapia, né? Isso, não é da fisioterapia. Isso, não, é o jogo de RPG, né? O Dungeons and Dragons, tal, Tormenta, RPG, por aí vai. A gente usa o RPG nesse jogo, o
role-playing game pra desenvolver habilidades que vão culminar na melhor qualidade de vida. Então, sei lá, às vezes o cara chega lá buscando a gente porque ele não consegue fazer amizades. Jogando RPG, ele vai lá e aprende como fazer isso. Às vezes ele quer desenvolver oratória, às vezes ele quer, sei lá, às vezes ele tá deprimido, às vezes ele tem um quadro de ansiedade. Então a gente consegue trabalhar várias questões de desenvolvimento e típicas da psicoterapia dentro desses contextos de grupo. Só achei importante apontar pra pessoa não ficar pensando, cheguei deprimido aqui, o cara me mandou alongar a lombar, né? Só pra pessoa não ficar com essa impressão. Não, na verdade, a pessoa chega lá no consultório e a gente dá um RPG pra ele, né? Ela explode quem ela desgosta, né? A bazuca, né? Rock lá e tal. Muito bom. Eu vi um meme hoje que era um gatinho com uma cara de mal falando assim: eu não preciso de terapia, eu preciso de vingança. A vingança é plena. E pra gente encerrar esse episódio, depois dessa carga gigante de informação que a gente recebeu do Túlio aí... Aprendi muito. Eu também. Aprendi muito também, tem várias coisas que eu não sabia. Eu acho que merece o episódio 2, hein? Eu acho que sim. Teleouvinte, você que está aí do outro lado, está aí acompanhando, você acha que precisamos de um episódio 2, queremos escorrer mais, aprofundar mais sobre o assunto, mande um pergaminho pra gente aí, ou comente no episódio do Spotify, no nosso site ali, se você quer pra gente ver se o pessoal curtiu, né? E daí a gente chama o Túlio aqui pra fazer um round 2, que eu já tô a fim de fazer, já vamos gravar já, Túlio. Vamos ficar aí, tu falou que tem 1.700 horas no Audacity, já dá. Mas aqui, ó, a proposta de encerramento pra esse episódio, já que a gente teve esse momento mais informativo, eu acho que agora é bom a gente dispersar um pouquinho. Desinformação. agora começa as fake news, né? Um desserviço agora. Começou mentirada. Vamos desconstruir tudo isso agora. Agora vamos estragar tudo bonito que a gente fez, deixar uma porcaria. E a ideia é o seguinte, baseando nas coisas que a gente escuta, né? Cada um de nós aqui, o objetivo é trazer uma proposta do que fazer pra combater a depressão, só que da maneira totalmente errada, né? Que não deveria ser, né? Que as pessoas você tá com depressão, então vai fazer um coach quântico ali, segue um coach quântico pra curar a depressão, sei lá. E a ideia é cada um trazer um propósito aqui baseado na sua experiência do que vive, né? Do absurdo que a gente traria pra combater a depressão. Eu já começo aqui então falando, e já que eu sou um bardo, apesar disso, ô Túlio, eu crio bastante coisas, né, como um bardo, mas eu também faço exercício físico. Não parece. Então eu sou um representante aí, muita gente não sabe, né? Não parece muito, né, Tro? Ninguém sabe. O Tiamat, o Túlio, ele tem um problema. A pessoa que faz exercício físico pra ele tem que ser magra. Não foi isso que eu falei. Não sei por que ele botou isso na cabeça. Tem que ser ciclista, né? Não, Preconceito show, vamos lá, Tiamat. Show do preconceito. O único exercício que eu vi o Troá praticando até hoje foi a caminhada. Tu vive comigo? A gente não tá junto na estrada agora. Eu posto foto na academia? Não sou desse tipo. Tiamat, olha aí. Não posto o famoso hashtag tá pago. Exatamente. Tá pago, hoje tá pago. Por isso que não funciona, viu, Troá? Por isso que não tá dando. Exatamente, eu ia falar isso agora. Um método aí que a gente pode seguir aí seria justamente correr. Muito bom. Pelado no parque. O quê? Não. Eu acho que é válido, porque a partir do momento que você corre nu, você não tem mais nada a perder, né? Olha, dependendo. Já entregou tudo. Perde os cabelos. Você já viu falar do Gluteus Maximus? É um nome muito bom, né? Eu adoro esse nome. Eu adoro. Quando tu fala isso, eu juro que eu imagino como uma grande corredora valesca. Toda vez que eu falo glúteos máximos, eu imagino um romano. Um romano pelado. Que delícia, cara! Um general grego. Romano com a bunda super redondinha, assim. Pictus Cuctus. Quase a roupa do espartano que a gente vê, né? Do 300 Esparta. E aí só que... Esparta é Grécia, mas tudo bem. Não, até do gladiador, né, tudo bem, eu sei que... O nome do cara é Máximo. Pois é, por causa do gladiador também, né? Mas eu imaginei a roupa do 300 Esparta, por isso que eu comentei isso, que é aquele... Claro, não, tudo bem. Só que aí aquele set de batalha todo completo e chega na hora da bunda aberta, sabe? Que nem aqueles... Ventadinho ali. Não, 2 buraquinhos pra ficar as ancas de fora, né? Aquele saiote que a parte de trás tá até assim, fazendo curva por conta da protuberância do glúteos máximo, sabe? Famoso bundão. Bundão. Eu acho que correr nu é um negócio que te traz uma liberdade, né? Te afasta das amarras sociais. Exato. Talvez te traga pras amarras da prisão, né? A vergonha é tão grande que você não tem tempo de sentir sintoma de depressão, olha aí. Aí, ó. Substitui, ó. Substitui a depressão por vergonha, ótimo. Nota
0. Eu vou seguir na sugestão aqui, tá? Minha sugestão é a seguinte, abrir aí o seu oráculo, né? Procurar na internet aí palestrantes que falem sobre como combater quanticamente a depressão, como havia comentado. Inclusive, conheço um aí que depois eu vou citar o nome aqui. Melhor não, hein, Rogerinho? Ou não vou, né? Vou deixar pra pessoa procurar. Mas se você procurar aí como combater a depressão, é um dos primeiros resultados aí. Que ele tem um livro, né? De 100 páginas que você compra. Daí você vai ler esse livro e ele vai te curar a depressão. Que ele é 100 páginas. As 99 primeiras estão em branco. E a última é Fique Bem. Que merda, hein? Caraca, que livro é esse? Porque vocês nunca falaram pro amigo... Que? Assinado Tiamat. Sou eu, né, que tô vendendo. Fazendo o merchan dele aí. Vocês nunca falaram pro amigo, tô me sentindo meio triste hoje, tô me sentindo meio mal, e a pessoa fala assim, não, fica bem. Aí tem vontade de falar, não, agora resolveu, né? Se cuida. Porra, não tinha pensado nisso. Como é que o miserável é um gênio, né? Já aconteceu isso comigo, né? A pessoa fala, eu fiquei pensando assim, agora resolveu, né? Essa é a grande diferença entre empatia e simpatia. A simpatia não funciona, Jerônimo. Procurei no Google. Se você está doente, tome remédio. Esse foi mais um conselho do Capitão Óbvio. Tipo, umas coisas meio absurdas assim, né? Então, eu como um bom bárbaro que gosto de terapias de choque, olha aí, terapia. Coisas mais agressivas, você que está aí não plenamente feliz. O que é uma terapia de choque? Choque no mamilo. Ai, que delícia! Às vezes não é terapia, às vezes é fetiche. Não só. é literalmente, tá? E você que está aí um pouco chateado, digamos assim, né? Fume. Cara, isso é tão errado! Não precisa nem comentário, né? Dispensa comentário, fume. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Fumar é bom, alivia o estresse. Eu nunca vi nenhuma pesquisa científica falando que fumar causa alguma coisa errada. É droga em todo lugar, Simone! Aquela música, né? Eu bebo sim e tô vivendo. Tem muita gente que nem bebe e tá morrendo. Exato. Exato. Nunca vi nenhuma pesquisa que falasse que cigarro não curou a depressão, né? Nunca, nenhuma. Isso é uma fala bem lá Olavo de Carvalho. A minha, acho que era a minha um pouco mais razoável, eu acho. Não fui tão absurdo assim. Tá falando que não, a minha não é razoável agora, só o que falta. Tu viaja no tempo. Caraca! R$100 a viagem comigo. Comigo é R$100 a viagem. A minha é razoável, começa a viagem no tempo. A Aurim tá causando um problema aí. Como eu sou feiticeiro do tempo, comigo é R$100 a viagem. Tá barato, hein? Tá barato pra caramba, não sabia que era tão barato. Volta pro passado. E daí tu te encontra com o teu eu do passado no momento meu Deus. em que causou o teu maior problema, que causou a tua depressão. E alcança um cigarro pra ele. E elimina. Não importa se vai virar paradoxo ou não, elimina o negócio da tua vida e é isso aí. Acabou. Encontra o teu eu do passado, bota ele pra correr pelado, lendo um livro idiota e fumando. Exato, fumando. Aí quando você volta pro presente, né, você está curado da depressão e na terapia, porque você se encontrou no passado e ninguém acredita nisso até hoje. Você acha que você tá louco por causa disso, né? Exatamente. Nossa, se conheceu melhor. Exatamente. O que o Aurim tá querendo é quase a terapia de regressão, né? Tu voltar no passado. Exato. Conheça a si mesmo. Tá no meu livro essa frase aí. Rapaz, você tem um lá. Pois é, pessoal. E essa história que acabei de contar foi uma das poucas vezes que tivemos a ajuda de um profissional, um estudioso, um guia, um cara que sabe como combater algumas ameaças aí que rondam às vezes as nossas jornadas. E olha, sempre soube que o humor era mesmo uma das grandes armas nesse combate. E por falar em combate, nem sempre o nosso desafio é um grande inimigo. Às vezes, ele é bem sutil, como um desequilíbrio que acaba virando um tropeço e que pode acabar ocasionando uma queda. Ou ainda algo pior. Mas o que eu quero dizer com isso? Deixe-me narrar uma pequena história que aconteceu comigo e o Aurim, quando estávamos certa vez numa simples missão de reconhecimento geográfico.
Naquela manhã, eu andava acompanhando o pequeno halfling feiticeiro enquanto analisávamos as depressões que margeavam o belo planalto verdejante do leste. Aurim desenhava tudo o que via, representando as paisagens no papel. Enquanto eu aproveitava para escrever umas ideias de canções no meu caderninho de composições autorais. Era um momento contemplativo nosso. Eis que num desequilíbrio bobo, Aurim deixa cair seu lápis e, ao tentar pegá-lo, tropeça numa pedra, caindo ao chão e rolando. Acontece que ele estava na margem daquela encosta de pedras e, ao rolar, caiu na beirada do penhasco. A única coisa que consegui fazer foi correr até lá. Ele havia sumido de minha vista. Será que havia caído? Mas quando me aproximei, o percebi se segurando na pedra. Ufa, eu fiquei mais aliviado. Era só ajudá-lo a subir de volta. E como um exímio bardo, ajudar era uma de minhas missões. Mas acabei me empolgando um pouquinho e até compus uma canção. Não olhe, agarre e vem. Essa canção aqui vai te ajudar. Siga e não olhe, agarre e vem. Essa canção aqui vai te ajudar. Não ignore quando eu estendo a mão. Pegue bem forte, vou puxar você. Siga esse som. Quando chegar no refrão, diga: esse bardo é de outro mundo. Siga e não olhe, agarre e vem. Essa canção aqui vai te ajudar. Siga e não olhe, agarre e vem. Essa canção aqui vai te ajudar. Siga e não olhe, ou não olhe, agarre e vem, ou agarre e vem. Essa canção aqui vai te ajudar. Oh, não olhe, não olhe, agarre e vem. E mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!